Boa noite aos presentes, boa noite àqueles que estão nos assistindo pela internet. Sejam bem-vindos a esta casa. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em todos nós e que estejamos todos nós receptivos às colocações desta noite. Vamos à nossa oração. Deus nosso Pai, Jesus querido Mestre, espiritualidade maior que nos assista. Nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez estarmos reunidos nessa casa. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, pelas alegrias que temos, pelas dificuldades que temos, pois sabedores somos de que todos os acontecimentos que envolvem a nossa vida visam o crescimento espiritual de cada um de nós. Por isso, nesse instante, Senhor, te rogamos as bênçãos sobre todos nós presentes a esta casa, encarnados e desencarnados. Que os ensinamentos teus penetrem em nossas mentes, em nossos corações, e que façamos uso desses ensinamentos em nossas vidas. Pai nosso, que estás nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, ó Pai. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade, que seja sempre feita a tua vontade, aqui na terra como em todos os mundos que criastes. O pão nosso de cada dia, o pão da carne, mas principalmente o pão do Espírito, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, os nossos erros, na mesma medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentações, livra-nos de todo mal e livra-nos, Pai, principalmente de praticarmos a maldade. Pois teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Iniciamos um novo ano. Quero desejar a todos que esse ano seja um ano de boa vontade, um ano que a gente consiga, em paz, vencer as dificuldades das encarnações nossas e buscando constantemente a evolução espiritual para que melhor possamos evoluir. Muita paz a todos, é o desejo deste grupo e desta casa. Nos termos instituídos pelo Departamento Doutrinário da CEFAM, hoje nós vamos falar sobre um título que se chama honrar vosso pai e vossa mãe. Honrar o pai e a mãe. Numa sociedade conturbada em que nos encontramos, é um tema muito interessante para verificarmos nós pais ou filhos, como estamos nos comportando, como estamos nos preparando para sermos pais, e alguns já numa idade de que já está, os filhos já estão começando a olhar com maior carinho para nós. E é uma coisa que hoje, nesse mundo materialista e nessa transição que estamos nos encontrando de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, essas colocações estão todas mais ou menos afloradas. Então, honrar a vosso pai e a vossa mãe. A palavra grega, a palavra grega para honrar significa referenciar, estimar e valorizar. Honrar é dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece o mandamento: honrai vosso pai e a vossa mãe, é uma decorrência da lei geral,
de caridade e de amor ao próximo. Pois não podemos amar o nosso próximo sem amar o nosso pai e a nossa mãe. Faz parte disso. Tá? Como o mandamento que depois, este mandamento, me falha agora, se é o quarto ou o quinto dos chamados 10 mandamentos de Moisés. Jesus veio e deixou para nós, basicamente, um só. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A questão já é desse jeito quando nós pensamos, será que nós amamos a nós mesmos? E daí nós vamos ver que quando entramos neste capítulo, esse próximo é o próximo mais próximo e depois os outros irmãozinhos nossos. E o próximo mais próximo é nosso pai e nossa mãe. Então, porém, a palavra honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Alguns trechos algumas frases do Evangelho, tem uma que diz: honrai teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Outra frase diz: honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, do Evangelho de Mateus. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, de que o teu pai é o companheiro generoso que te descerrou o caminho para a trajetória terrestre. Tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha aos passos em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. Esse trecho é de Emmanuel. Já nos esclarecendo a figura principal que é o nome. Nós vamos ver um pouquinho mais para a frente alguns esclarecimentos a respeito disso. Honrar pai e mãe tem sentido mais amplo, indo além de um dever, tratando-se de evidenciar a piedade filial. O amor junta-se ao respeito, às atenções, à submissão e à condescendência na obrigação de cumprir-se para com eles tudo o que a caridade exige. Assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes os devidos cuidados, como eles fizeram conosco na infância, e o repouso na velhice. Cuidar dos nossos pais, nossas mães. Mas será que é só do pai, da mãe que nós temos que atender? Ou todos aqueles que vieram antes de nós? Avós, avós, que são nossos pais também. Agregando todos eles nesse sentimento de amor, de respeito, de solidariedade. Então hoje nós nos deparamos com os noticiários, cada vez mais horrendo que outro. Crimes entre família, destruição, esquecendo dos ensinamentos cristãos de amor e de paz. A doutrina espírita nos ensina que não é por acaso que estamos reencarnados. Deus elaborou leis que regulam o funcionamento do universo em todos os seus aspectos. A cada reencarnação temos a oportunidade de evoluir.
A reencarnação geralmente ocorre no seio familiar, dependendo de nossas necessidades evolutivas, de quais experiências devemos passar. Reencarnamos em famílias mais ou menos estruturadas. Tudo isso acontece na programação nossa mesmo. Porque ao retornarmos à erraticidade, vamos verificar que o quanto nós evoluímos em nós. E é aí que muita gente se engana, porque é muito comum ouvirmos, principalmente na época da adolescência, onde os pais são um pouco mais rígidos, que tem que, como os antigos dizem, quando é pequenino que se endireita o pepino. Então, nessa hora nós vamos escutar, como a gente escuta várias vezes, meus filhos falarem para nós: eu não pedi para nascer. E os ensinamentos os ensinamentos espirituais trazem para nós que ele não só pediu para nascer, como subiu na escada, no banquinho, no lugar mais alto, solicitando isso. Porque é encarnado que nós podemos evoluir mais rapidamente. Mas quando chegamos aqui, esquecemos de tudo e nos empenhamos em uma nova vida. Temos o nosso espírito que vai nos dar as coordenadas para a evolução. E aí vem o papel dos nossos pais e de nossas mães. Com amor, com carinho, eles vão nos conduzindo, muitas vezes, no trilhar que necessitam. Existem aqueles que reencarnam em uma família onde recebem todo o apoio e carinho. Outros em famílias com problemas, onde os pais estão sempre em choque entre si e com os filhos. E outros que, num extremo, reencarnam na orfandade, dependendo do apoio de outros. Tudo de acordo com as condições, tudo de acordo com as situações, o espírito deve encontrar para auxiliá-lo em sua evolução. Todos os espíritos envolvidos no núcleo familiar têm deveres assumidos uns com os outros. Na erraticidade nós já vamos vendo e vamos sabendo como que não. É um ato de compreensão, de carinho. Muitos são colocados, às vezes, no nosso núcleo familiar para que o nosso núcleo familiar consiga reestruturar este irmão que se achega nessa encarnação para evoluir conosco. No Decálogo está escrito: honrai vosso pai e vossa mãe. Allan Kardec nos ensina que isto é uma consequência da lei de caridade e amor ao próximo. Os nossos familiares são os próximos mais próximos. Na família, o espírito aprende a exercer o amor, a compreensão, o desapego e a caridade. Devemos isso também àqueles que se encontram no lugar de pai ou de mãe, pois o mérito destes, muitas vezes, é maior ainda. Deus pune de forma rigorosa a violação deste mandamento. Infeliz aquele que se esquece de tudo o que recebeu, das privações que outros passaram para sustentá-lo. O ingrato será punido pela ingratidão e pelo abandono, às vezes desde o presente. O Espiritismo, com a sua missão de consolador prometido, por meio do espírito dever, herdade, vem para relembrar a humanidade da importância do amor e da caridade ao próximo, ensinada por Cristo, mas muitas vezes esquecidos por nós. A doutrina nos explica que a recompensa por honrar pai e mãe é
na verdade, a promessa de vivermos em um mundo melhor. Se não tratamos esses seres, eles vão desencarnar. E nós não vamos cuidar deles e não sabemos como fazer. Eles vão voltar em outras encarnações, nesse mesmo seio familiar. Como será esse tratamento? Se nós não ensinamos aos nossos filhos amor, eles não vão praticar, mesmo conosco muitas vezes, como vemos as demonstrações hoje, muitas vezes em nossos dias. No livro Leis Morais da Vida, no capítulo 17, intitulado Deveres dos Filhos, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles elucida-nos sobre esse tema. A mentora lembra-nos o quanto difícil é mensurar ou medir o valor devido de um filho para com seus pais. Será que nós conseguimos, no atual estágio nosso, será que nós conseguimos medir a importância do nosso pai em nossa vida? Da nossa mãe em nossa vida? Nós nos revoltamos muitas vezes, é lógico, a respeito disso, quando somos agredidos verbalmente, não é? Com aquele mãe, com aquele nome que muitas vezes desprestigia a nossa mãe. Aí, quando acontece isso, nós damos uma de homem ou mulher aranha, subimos pelas paredes, queremos brigar e tudo mais. Mas na realidade, será que nós estamos executando este amor que Jesus colocou para que fosse efetuado? Nós estamos atendendo da nossa mãezinha, da nossa avózinha, nós estamos atendendo do nosso pai? Porque normalmente o que se escuta, e a gente mesmo às vezes, né, eu já não possuo mais o meu pai e a minha mãe. E muitas vezes você relembra deles e você fica pensando, aquele dia eu desagradei o meu pai e a minha mãe. Quando se tem conhecimento desse valor, o nosso coração fica partido. E nós procuramos nos analisar para reparar esses erros quando temos os nossos filhos, para que isso não aconteça. Porque nós também vamos precisar ser atendidos por eles. Então, mensurar o valor devido de um filho para com seus pais. Toda a gratidão sequer retribuirá a fortuna da oportunidade fruída através do renascimento carnal. Nós nunca vamos conseguir isso, na medida que nós nos encontramos como encarnados e como espírito, enfrentando uma vida, sabendo que nós queremos evoluir. E sabendo que a evolução maior nós só o encontramos basicamente quando estamos encarnados. Na erraticidade nós nos aprontamos, estudamos, mas é aqui, encarnado, que nós vamos colocar em prática estes ensinamentos de amor. E muitas vezes nós não conseguimos vencer essas provas. E aí vamos nos encontrar nesse turbilhão que nos encontramos em pleno processo de evolução, de transição, e nós ficamos perplexos em dizer, como que eu vou voltar num mundo assim?
tive falha com meus filhos, ou meu pai me educou bem, para que a gente possa galgar este espaço, direcionando-os para que no futuro a gente possa vir num país, num mundo melhor. A delicadeza e a afeição não corresponderão à grandeza dos gestos de sacrifício e da abnegação demoradamente recebidos. Somos adultos, mas quem tem a sua mãezinha lá, chega lá em casa, na casa da mãe, meio tristonho, tá? E a mãe olha para ele, ele bota a face na cara, seja casado, solteiro. A mãe olha para o filho e diz assim: o que aconteceu, meu filhinho? E aí nós temos aonde? Temos um colo para chorar, para conversar com esses pais. Será que isso tem preço? Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite na experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e perturbações. Reencarnamos no ambiente familiar em que estamos, não por acaso, mas sim para que a reconciliação possa ocorrer. Porém, não são poucos os que falham nesta missão reconciliadora. Portanto, imprescindível para se lograr o sucesso é o empenho através da boa vontade na própria reforma íntima. A doutrina espírita hoje, através dos seus palestrantes, a psicologia hoje nos traz que o ser humano necessita com urgência conhecer a ele mesmo, esse ilustre desconhecido que somos para nós. Porque na medida que nós conhecermos a nós mesmos, nós vamos saber a nossa capacidade de entender o nosso próximo. E entendendo o nosso próximo, o amor vai brotar tranquilamente, porque saberemos aceitá-lo como ele é, no ser humano que é, e nas mesmas dificuldades que nós temos, todos passam. Joana de Ângeles, ainda no mesmo capítulo da obra citada, nos esclarece também sobre a negligência dos pais. Existem genitores que apenas procriam, fugindo à responsabilidade. Não compete, porém, aos filhos julgá-lo com severidade, desde que não são dotados de necessária lucidez e correção para este fim. Se fracassaram no sagrado ministério, não se furtarão a consciência em forma da presença da culpa nela gravada. Aquilo que já foi falado lá no princípio. Uma educação má vai acarretar, aliás, uma educação mal dada vai acarretar problemas, ou nessa encarnação mesmo, ou em outra. Quantos pais não se arrependem hoje de não terem acompanhado um pouco mais os seus filhos? Nós vemos. A perda que nós temos para as drogas, o submundo, é incalculável. Será que nós estamos olhando com carinho para isso? Hoje está saindo legislação a respeito das nossas criancinhas que 3 anos, 4 anos, já está com o celular na mão, escutando TikTok, não sei o que mais, e mil e uma coisa. E muitas vezes está vendo mais coisas que nós mesmos.
Eu tenho uma bisneta, ela diz para mim, não, Boneio, me dá aqui, eu já vejo para a boa de você. 6 anos. Agora aqui, temos que atender. Já está saindo legislação, inclusive, para providenciar isso, nas escolas e tudo mais. Então, são atenções que nós pais devemos ter para com os nossos dependentes. Então, depois, não compete efetuar um julgamento a respeito disso. Então, essa é a chamada piedade filial encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo, que significa que cabe aos filhos honrar seus pais sempre. A doutrina espírita nos elucida sobre o processo de aceitação, o qual devemos compreender e dentro dele aprender e reconhecê-lo como benefício e essencial, abraçando o que nos cabe, a nossa reforma íntima. Quando entendemos que ao reconhecer nossos direitos, também devemos reconhecer os nossos deveres, começamos a compreender a capacidade relevante de nossas ações e de nossa presença, que podem alterar tudo ao nosso redor. É o conhecimento íntimo, a reforma íntima, o conhecimento do nosso eu. E essa compreensão, essa autocapacidade, nos leva a enxergar nossas responsabilidades diante do bem-estar dos outros. Nossa parentela carnal segue conosco por breves momentos aqui na Terra. Um suspiro na eternidade. Livre-arbítrio significa livre escolha. Honremos nosso livre-arbítrio, fazendo boas escolhas. Amemo-nos a nós mesmos e assim vamos conseguir amar o nosso próximo. A caridade nos esclarece que devemos pagar o mal com o bem. Sermos indulgentes com as imperfeições alheias. Esquecer e perdoar as ofensas. E mesmo amar os inimigos. Esta obrigação é ainda maior quando nós nos referimos aos nossos pais. Sabemos que todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Os pais devem estar atentos ao desenvolvimento da criança e, se ela mostrar que tem algum desses vícios, os pais têm o dever de não deixar que eles se desenvolvam em seus filhos. Devem fazer todos os esforços. Muitas vezes não se tem êxito, mas se foi feito todo o esforço possível, Deus lhes dará a consolação de que, numa próxima existência, essa tarefa se concluirá. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que pede então. Os pais têm toda a condição de terem sucesso nessa tarefa, fazendo todo o possível pelo adiantamento moral dos nossos filhos. Aí, diante desse quadro, nós seremos os bons pais. Tá? Lembrarmos do nosso pai, se nós vamos conversar com ele. Eu já tenho um pouco mais de idade, então no meu tempo o pai era um patamar muito acima. Ele não conversava com os filhos, dava ordens e exigia cumprimento. Hoje tem muitos pais que falam para o filho, você tem que fazer isso, eu não vou fazer não. Não que faço, não quero fazer. Será que está certo? Será que é assim que esse filho vai evoluir? Como ficará as futuras encarnações? Então, meus queridos, nesse ano que se inicia,
nós precisamos olhar, ver, pensar como estamos. Peço a permissão para ler um trecho do Momento Espírita, um trecho interessante que eu vi aqui. O nome do trecho é Apenas um Filho. Na aldeia era comum se encontrarem as mulheres na praça, em torno do posto que servia a comunidade. Era um momento que elas faziam uma pausa e, em tantos afazeres, aproveitando para trocar ideias, conversavam a respeito das novidades na localidade. Naquela manhã se encontraram 3 mulheres ao lado do poço. E enquanto retiravam a água e enchiam os potes com o precioso líquido, puseram-se a conversar. Falou a primeira: meu filho é muito forte, corre e pula. E é com alegria que eu vejo disputando corrida com os outros meninos e vencendo a todos. A segunda, logo em seguida, disse, como a mãe, né? A segunda, logo em seguida, disse: o meu filho canta como os passarinhos. Acorda pela manhã e canta. Conhece belas canções e enche de harmonia os meus ouvidos. E, porque a terceira mulher permanecesse em silêncio, enquanto despejava a água em seu pote, um homem que a observava perguntou: você não tem filhos? A jovem olhou para ele e respondeu com delicadeza: tenho um menino, mas ele é um menino normal, como todas as crianças. Com seus potes cheios d'água, as 3 mulheres foram caminhando de retorno ao seu lar. No meio do caminho, pararam para conversar e descansar, e o homem sentou-se perto delas. Passados alguns instantes, elas viram seus filhos vindo ao seu encontro. O da primeira vinha pulando pequenos obstáculos pelo caminho e correndo. Notava a vivacidade e a agilidade. O segundo vinha cantando uma linda canção e sua voz soava pelo caminho de forma encantadora. O terceiro simplesmente vinha andando, mas, ao ver sua mãe, correu em sua direção e a abraçou com especial carinho, como se ele desejasse transmitir energias renovadas. Depois abaixou-se, pegou o pote cheio de água e foi andando rumo à sua casa. Nesse momento, as 3 mulheres se voltaram para o homem, que continuava sentado, e lhe indagaram: e então, o que o senhor achou dos nossos filhos? O homem levantou-se, demonstrando que prosseguiria o seu caminho, e respondeu de uma forma sábia: realmente, eu acabei de ver os 3 meninos, mas eu vi apenas um filho. No Código Divino, que como conhecemos, que nos chegou através de Moisés, honra teu pai e tua mãe, o ensinamento nos remete, o ensinamento dessa história, nos remete ao pleito de gratidão que devemos ter com aqueles que são responsáveis por nossa vida na terra. Os que nos geraram um corpo, a fim de que os espíritos imortais, nós espíritos imortais, transitemos pela terra, progredindo e crescendo para nós. Honrar pai e mãe é estar atento às suas necessidades e auxiliá-los nas suas tarefas. É lhes dizer da gratidão com afagos e carinho. Mesmo que possamos dizer que eles, por uma ou outra razão, não recebemos carinho, apoio e atenção, não nos esqueçamos de ser filhos. Qualquer que seja a circunstância, eles nos permitiram viver. E por isso estamos aqui, nesta abençoada escola chamada Terra. Um planeta de tantas belezas e generosas bênçãos. É o recado para hoje. Pensemos. Porque não tem alegria maior para um pai e uma mãe
do que o seu filho vir, olhar eles, chegar em casa e vir correndo, abraçar, e dar um beijo e perguntar: pai, mãe, como estão vocês? Nós te amamos. Era o que tínhamos para hoje. Vamos fazer a nossa prece e passamos. Amado Mestre Jesus, Deus, nosso amoroso Pai, mentores espirituais que nos assistem. Nós te agradecemos, Pai, pelos instantes que estivemos reunidos nesta casa. Te agradecemos pelos ensinamentos, Deus, que nos trouxe a reflexão sobre o amor de nosso Pai e de nossa Mãe. Que possamos nós, de posse desse ensinamento, colocarmos em nossos corações e levarmos aos familiares nossos pais. E pedimos essa bênção seja levada a todos nós presentes, encarnados e desencarnados. E pedimos que sejam levados aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos inimigos. Pedimos, Pai, também a bênção sobre aqueles que estão nos assistindo neste instante pela internet. Que a paz de Jesus se faça presente em todos nós e que possamos ter um ano repleto de serenidade, paz e muita boa vontade para vencermos e brilharmos a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Uma boa noite a todos e muita paz.